Ah, o David que tá guardando, né? Eu montei uma galeria, mano. Tá tudo organizadinho. Aí sim, depois você me passa, mano. Beleza. Você me mandou no Porque. Skype? Hã? O Igor mandou alguma coisa aqui. Não, não, deve ser o vídeo. Quando para, ele já cai o vídeo, né? Isso. É. Tá? Vamos lá, então. Ó. Vamos, vamos Prova, seguir. prova. A gente vai iniciar a prova com dois conceitos, tá? O primeiro conceito é o que é prova e o que é indício, tá? Porque esses dois conceitos já foram cobrados, tá? Tanto prova quanto indício. E aí, conceito, infelizmente, tem que decorar, tá? Então, indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução a concluir-se da existência de outros fatos. Então, nada mais é do que tudo é indício, né? Se for conhecido e provado e tiver relação com o fato, é indício. Então, quando eu entro lá numa cozinha, que aparentemente foi cena de um crime, e eu encontro lá uma faca. Então a faca é conhecido e provado que a faca pode ser arma de um crime. Aí eu Uhum. encontro um corpo. É conhecido e provado que esse corpo estando ali pode ser o corpo da minha vítima, tá? E aí eu olho, a faca ela tá com algumas gotas de sangue. Então eu falo assim, ó, a vítima ela tem uma fissura que aparentemente é de uma faca. E aqui tem sangue, então esse sangue também é um indício, porque é conhecido que esse sangue possa ter relação. Então tudo que lá dentro do meu local de crime seja objetos que tenham a ver, ou eu acho que tenha a ver com a minha cena de crime, tudo ali é indício, tá? Uhum. Prova. Qual que é o conceito de prova? A prova são todos os elementos trazidos ao processo pelo juiz. A lei fala pelas partes, né? Mas na verdade é juiz, testemunhas, pelas partes, pela polícia, a comprovar um fato. Então, todos os elementos que foram. Porque a gente estudou o inquérito policial. Lá no inquérito policial, a gente viu que não tinha. Lá no inquérito policial não se tem prova, se tem elementos de informação. Então, todos os elementos de informações trazida da fase de investigação para o processo, ali ele vira prova. Tá? E um terceiro conceito que a gente vai pôr aqui: convencimento do juiz. O juiz não poderá ter seu livre convencimento apenas por elementos de informação, tendo que trazê-los e homologá-los, homologá-los em ampla defesa e contraditório. Esse conceito aqui eu coloquei agora só para a gente lembrar o que algumas questões também falam se o juiz pode, com base em elementos de informação, julgar o réu. Então ele pode apenar você apenas com elementos de informações? Jamais, tá? Então nunca o juiz pode ter um livre convencimento apenas com elementos de informações. Ele tem que trazer esses elementos de informações que foram produzidos em inquérito policial para ser homologados na fase de processo com a ampla defesa e o contraditório. Porque Uhum. como a gente viu em o inquérito policial é inquisitivo ou inquisitório, que não tem ampla defesa e contraditório. Tá? Então, passado-se as partes de conceito, que é pura decoreba, a gente vai entrar aqui. No inquérito policial, então, ó,
No inquérito policial, de novo, eu coloquei aqui. Não há prova, apenas elementos de informações, exceto, tá? Então a gente tem três caras que a lei permite que a gente carregue eles. Eles são produzidos na fase de inquérito, mas a lei permite que a gente carregue eles lá para a fase de processo. Eles são a prova cautelar, a prova antecipada e a prova não repetida. Tá? Prova cautelar. Eu coloquei alguns exemplos aqui, e uma característica dela é precisa do juiz. Toda vez que eu colocar precisa do juiz, é preciso da autorização, tá? Vou colocar aqui a autorização. Então, precisa da autorização do juiz. Que prova cautelar pode ser? Busca e apreensão. Outra prova cautelar é interceptação. Tá? Pode falar, mano. Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que nas provas periciais se precisava de perito oficial ou funcionário público. Ah, então, lá, daí tá lá para baixo. Tá? Então, a cautelar precisa da autorização do juiz e alguns exemplos aqui: busca, apreensão e interceptação telefônica. Esses dois são cautelares e precisam da autorização do juiz. O que é antecipada? Tá? Antecipada é uma prova que ela precisa ser antecipada por causa de por algum motivo. Se ela não for antecipada é o quê? Não, ela não vai ser produzida em processo, ela vai ser produzida no inquérito policial. Se a gente deixar para produzi-la no processo, não vai existir mais ela. Um exemplo aqui é depoimento de testemunha doente. Então imagine que a gente tem só uma testemunha daquele caso e eu preciso ouvi-la, tá? Aonde que você ouve testemunha para virar prova? No processo. O juiz vai chamar essa testemunha. Só que nesse caso é uma testemunha doente, que pode ser que ela não esteja mais viva. Então o que vai acontecer? O delegado vai colher os depoimentos dela e futuramente esses depoimentos podem virar prova. Esse caso... Hã? Desculpa aí, Igor, sem querer te cortar. Na cautelar, busca e apreensão e interceptação telefônica, né? São só dois exemplos. Mas nesse exemplo que você deu de interceptação telefônica, só cabe para crimes com reclusão ou detenção, né? Prisão simples nunca, né? Não. Aí é outra coisa. Mas vamos entrar nesse cara bem pouquinho para não furar. Interceptação telefônica, você tem que respeitar a lei especial dela. Né? Então eu pensei na lei especial. A lei especial dela fala que precisa de 3 requisitos. O primeiro é ter indícios de autoria e materialidade. O segundo é a prova não poder ser obtida de outra forma. Então você tem que provar para o juiz que todas as medidas já foram tomadas e você não consegue mais produzir prova sem essa interceptação telefônica. E o terceiro ela não pode ser em crimes apenados até com detenção. Ou seja, só pode com reclusão. Só com reclusão, né? Só com reclusão. Eu falei o quê? Reclusão e detenção? Nunca prisão simples. É só reclusão, né? É só reclusão. Só reclusão. É só reclusão quando não houver mais indícios para prova do crime, somente com a interceptação telefônica, certo? É quando você já tiver exaurido todas as formas de produzir prova contra aquele suspeito. Perfeito. E qual que é o outro quesito? Indícios mínimos ou suficientes de autoria e materialidade. Perfeito, Igor. Obrigado. E o último tipo de elemento de informação é o não repetível. O não repetível é que você precisa colher ele naquele exato momento, senão ele vai se exaurir, você não vai conseguir mais fazer ele. Nesse caso, ele até parece com antecipado,
Mas o não repetível são elementos de informações que o delegado pode fazer de ofício, tá? Ele não precisa da autorização do juiz. Um exemplo é o exame de corpo de delito. É o delegado que requer o exame de corpo de delito, sem a anuência do juiz, tá? Então E aqui a até gente vai 6 colocar. horas, né? Exame de corpo de delito? É, Até deve ser 6 horas, realizado né? em até 6 horas. Não, não, até 6 horas é, é o exame necroscópico. E não é até 6 horas. Você tem que aguardar no mínimo 6 horas. Tá? E aí são 3 prazos. Exame necroscópico. Você tem que aguardar no mínimo 6 horas. O laudo Uhum. pericial deve ser feito em até 10 dias. E o exame de corpo de delito, aí sim, é até 6 dias. Até 6 dias, né? Provas e meios, tá? Isso daqui já caiu em 2 provas, e a pergunta é bem direta: quais são os meios que o processo penal admite que você busque provas, tá? Quais são os meios cabíveis para você colher provas? E aqui você vai colocar vai ter que decorar esses caras: reconhecimento de coisas, reconhecimento de pessoas, acariação e confissão, tá? Eu vou falar um pouquinho de, deixa eu ver, acariação e confissão. Reconhecimento de coisas e pessoas eu não vou falar, mas vamos colocar aqui, reconhecimento de coisas e de pessoas, a lei, se vier uma alternativa falando assim que pode ser feita de qualquer forma, tá errado. Porque a lei Uhum. fala a forma que ela deve ser feita. E ela não pode sair desse jeito. Então, por exemplo, o reconhecimento de pessoas é obrigatório você colocar a pessoa suspeita e mais outras pessoas próximas a ela que tenham características parecidas. Se você só colocar aquela pessoa e mais uma pessoa, já está errado. Já foi uma prova feita de forma incorreta, tá? Que pode ferrar todo o seu inquérito policial. Então, o reconhecimento de pessoas leva para a prova que precisa seguir a norma que está no Código de Processo Penal. E diz que tem que ser colocada a pessoa, mais algumas ao seu lado, com características parecidas ou semelhantes, né? E a pessoa que vai reconhecer não pode estar de cara com o suspeito, tá? Reconhecimento de coisas, já não fala isso, que você precisa, tem que reconhecer coisas. Uma arma do crime, ela não fala que você tem que colocar a arma e mais algumas armas com características semelhantes. Não fala isso. A acariação leva para a prova que a acariação pode ser feita tanto com vítima, com testemunha, Uhum. com o acusado ou réu. Isso cai também. Calma aí, mas essa acariação é o quê, pô? A acariação eu vou explicar mais para frente. Mas a Ah, acariação, beleza. ela seria o quê? Pegar e falar assim, ó, você é a testemunha. Aí você fala assim, ontem eu ouvi um estampido que parecia um tiro. E aí logo depois eu vi o David saindo da casa do Igor. Aí outra testemunha fala assim, eu ouvi 5 estampidos, parecendo 5 tiros. E depois quando eu olhei, eu vi o Roberto correndo da casa do Igor. Aí você fala, pô, mas eu tenho aí 2 informações conflitantes. É. O que você vai fazer na cariação? Você vai colocar essas 2 pessoas frente a frente, Ah, perfeito. entendeu? Entendi. E aí o que eles falam? Normalmente eles falam assim, a cariação não pode ser feito é, testemunha A com testemunha B, testemunha com vítima, acusado não pode participar da cariação. E pode, tá? A Hum, cariação todo mundo pode participar. Aí a gente vai entrar, primeiro, provas periciais, tá? Então, na prova pericial é o que o André estava falando. O que a banca pode cobrar? Ela pode cobrar, assim, 2 casos. Primeiro caso, perito oficial. Mínimo é 1, tá? Máximo, não tem. A lei não fala.
Mas ela fala que no mínimo um perito oficial, tá? E esse perito tem que ser funcionário público e concurso superior. Cadê? Beleza? Esse perito, ele não vai assinar um termo de compromisso, tá? Às vezes a banca também fala, o perito tem que ser oficial, funcionário público, concurso superior, e ele tem que assinar o termo de compromisso. Não tem que assinar o termo de compromisso porque já é a função dele de ser perito. Isso Ele não aí. precisa assinar mais nada. Tá? Só o caso 2, né? O caso 2 precisa. Isso. Que O caso o, 2 é quando a gente não tem um perito oficial. Em algumas comarcas, em algumas cidades, a gente não tem um perito oficial. e aí precisa de duas pessoas, né? A lei No fala mínimo. no mínimo duas, tá? E essas duas, elas têm que ter curso superior. E aí, se a banca falar necessariamente precisa ser na área de atuação, então imagine que foi um crime onde teve um desabamento de uma ponte. Então a gente vai precisar de um perito que seja um engenheiro civil, tá? Não necessariamente funcionário público, né? Não. Esse caso ele não é funcionário público, Não é funcionário público, certo? tá? Então, no segundo caso, a banca pode imputar falando que ela tem que ter curso superior obrigatoriamente na função, tá? O que você vai levar para a prova assim, ele tem que ter curso superior, então vamos colocar aqui, tem que ter curso superior, preferencialmente na área de atuação, e Uhum. ele precisa assinar o termo de compromisso. Certo. Preferencialmente na área de atuação, não quer dizer que tenha que ser na área de atuação, então, né? Sim. Uhum. Beleza. Tá. Caramba, para mim que perito criminal não precisava ter o superior para fazer a prova, né, do médio. Não, precisa? Não, É? peraí. Não, são coisas Médio? diferentes. Não, É. você está falando prova do ensino de nível médio ou de perito? É, perito criminal, perito Perito criminal. criminal Não, é curso superior. superior. Ah, é superior, né? E pior, além de ser curso superior, quando abre o edital, ele fala quais os cursos superiores que são obrigatórios. Entendeu? Ah, Não é qualquer curso. entendi, pô. O cara tem Ô, educação David, física. ô, Igor, Nunca vai mas na falar. verdade o David confundiu porque as palavras está como perito, né? Ele Aham. confundiu. Aí são nas provas periciais, né? E, Isso. e aí, aí tem as duas condições, o perito oficial, né? E quando não tem o perito oficial, pega dois peritos ali que ele tem curso superior, tipo, naquela área de atuação, né? E aí ele assina um termo de responsabilidade e ele vai lá fazer a perícia das provas, entendeu? Entendi, entendi. Entendi, Vamos pô. lá. Segundo, então a gente já passou. Prova pericial. Valeu, galera. Segundo, segundo tópico, corpo de delito. O que é o corpo de delito? É o exame pericial que a gente vai fazer em qualquer objeto do crime, tá? Então, corpo de delito pode ser feito só no defunto, como pode ser feito em objetos. Eu posso fazer um corpo de delito numa camiseta, um corpo de delito numa arma, um corpo de delito num carro, um corpo de delito numa, numa porta, tá? Então, corpo de delito, eu vou fazer o exame pericial de corpo de delito em qualquer objeto que tenha a ver com crime, tá? E eu vou fazer em locais que tenham deixado vestígios, marcas, tá? Então, aí por isso que eu coloquei aqui, ó, vítima, arma, sangue, qualquer coisa, tá? Agora, se não tem corpo de delito, se o meu crime não deixou vestígio, o que a lei fala? Aí eu coloquei aqui, ó, se não tiver corpo de delito, né? Na verdade, se não tiver provas, vamos colocar aqui, se o meu crime não deixar vestígio. Se o meu crime não deixar vestígio, não vai ter corpo de delito. O que o CPP fala? Que a prova testemunhal é a única que substitui o corpo de delito, tá? Por quê?
cai direto essa questão. Em casos de crime que não deixam vestígios, a confissão do réu pode substituir o exame de corpo de delito? Errado, tá? Do réu, não. Não, a confissão de ninguém. A confissão, ela não substitui nada. Entendeu? Caramba. No direito penal brasileiro é diferente, de novo, mais uma diferença. Lá nos Estados Unidos, flagrante provocado pode. Lá nos Estados Unidos, quando a gente assiste filme, a gente vê a figura da pessoa falando assim, ó, é melhor você confessar. Se você confessar, a gente diminui a sua Então, pena. mas aqui não está dizendo, se o seu crime não deixar vestígio, a prova testemunha é a É a única que única que substitui o corpo. substitui. Então, Prova testemunhal, não confissão. então é isso que eu estou dizendo. É. Se você tem uma testemunha ali que o crime não deixou vestígio, mas ela acompanhou o crime ali, ela está testemunhando, ela substitui o exame de corpo de delito. Se o exame de corpo de delito não tiver, sim. Se não Sim. tiver. Sim. O que eu falei é assim, ó, a prova testemunhal, ela substitui o exame de corpo de delito, mas nunca a confissão. Entendeu? Entendi, eu não tinha ouvido a confissão. Então, o que acontece? Em crimes que não deixam vestígio, imagine que aconteceu um crime que não deixa vestígio. E aí aparece um suspeito falando assim, não, realmente, fui eu que matei o André. Você vai falar, tá bom, eu vou colher o seu depoimento, porque nesse caso você ainda é uma testemunha, mas essa confissão não substitui nem o corpo de delito, nem uma prova testemunhal. Porque a confissão, lá fora, ela é considerada a mãe das provas. Aqui dentro ela não é considerado nada. Tá? Se você for colocar numa régua, tá? Se você for colocar nessa... Você pode ver que está até como último. Se você for colocar na régua de meios de obtenção de prova, a confissão é a última. Tá? A confissão ela não tem valor probatório nenhum. Uhum. É tanto que, se acontecer um caso onde você não tenha mais indícios nenhum e você tenha apenas a confissão do réu, você não consegue prender ele, tá? Caramba. Você não consegue Aqui no sentenciar. Brasil, né? Porque Aqui nos no Estados Brasil. Unidos a confissão é Então, cadeia direto. imagina que o André confessa o crime. Aí eu falo, tá bom. Então você vai ter que me falar onde está o corpo, quais foram as circunstâncias que você matou ela, onde está o objeto. Aí ele começa. Ah, o corpo eu joguei ácido e se É decompôs. prova, circunstância e materialidade, né? A arma eu joguei no rio e nunca mais ninguém encontrou. E aí ele começa a me falar circunstâncias que não batem. Mesmo assim ele falou, não, mas fui eu que matei ela. A gente não vai conseguir julgar ele, tá? A gente não É consegue prova, mandar ele pra circunstância e materialidade, né, Igor? autoria, materialidade e circunstância. Aí aqui eu coloquei alguns tempos, tá? Que são amarrados ao corpo de delito. Então o laudo pericial ele precisa encerrar em 10 dias. A autópsia você tem que aguardar no mínimo 6 horas. E o exame de corpo de delito em até 6 dias ele deve ser feito. Tá? Aí a gente vai passar pro interrogatório. Deixa eu ver se confissão tá aqui embaixo. Tá. Confissão tá aqui embaixo. Então não vou trazer ela aqui para cima. Então a gente passa pro interrogatório. Aí a gente tem que decorar isso daqui. Porque às vezes eles brincam com essas palavrinhas. Eles falam que a vítima... A gente vai colher o depoimento da vítima, a gente vai colher o interrogatório da testemunha, ou a gente vai colher as declarações do indiciado. Tá tudo errado. Tá? O indiciado, a gente vai colher o interrogatório. Então, esse é o mais fácil. Por quê? Você vai decorar I e I. Com I. O indiciado tem I e o interrogatório tem I. Uhum. Tá? A vítima e a testemunha, você vai ter que decorar. Vítima, ela só fala as declarações. Então, ela vai declarar para você. Imagine que a vítima vai chegar lá e vai declarar, vai contar os fatos. Já a testemunha, aí a testemunha vai depor sobre os fatos. Então, vai ter que decorar esses três
codinomes aqui. Indiciado, interrogatório. Vítima, chama-se declaração. Testemunha, depoimento. Isso. Testemunha, depoimento. Beleza. Tá. Aí aqui a gente vai colocar quem não pode ser testemunha e quem tem o direito de mentir ou não falar a verdade. De mentir. Tá. Então aqui, ó, a gente tem duas figuras. Quando a gente fala de testemunha, tá? A gente tem a figura da pessoa que ela não pode ser ouvida, tá? Não é que ela pode mentir, ela não pode testemunhar. São as pessoas que, por causa da sua função ou prerrogativa, estão impedidas de deporem. Exemplo: padre, médico, advogado. Tá? Então aqui são algumas figuras de pessoas que não tem como, se a questão falar assim, o padre, ele pode se eximir de falar a verdade? Tá errado já. O padre, ele não pode nem depor. O médico, ele pode eximir-se de se falar a verdade? Ele não pode nem depor, tá? Aí aqui tem algumas figuras de pessoas que elas podem depor, tá? Mas elas não são obrigadas a falar a verdade. E se Então, falar a verdade, ela pode mentir. Você vai ter que decorar isso. Então, ela não é obrigada a falar a verdade. E se ela falar a verdade, ela não vai responder pelo crime de falso testemunho. é que ela não pode, como se diz? Então fugiu a palavra agora. Ela não pode criar provas contra si mesma, né? Mais ou menos Não, isso. poder pode. Poder pode. O que a lei fala é que ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Isso. Então, quem são? O indiciado, o réu ou o acusado é a primeira figura, tá? Ele não é obrigado a falar. E se ele falar, por livre e espontânea vontade, ele pode mentir. Que lá na frente não vai responder por falso testemunho. Tá? E aí nós temos mais duas figuras. Aqui, ó. Ascendente, descendente, fim de linha reta, cônjuge, irmão, decora. Ascendente, descendente, cônjuge, irmão. Se cobrar, vai ser isso. Então, ascendente, descendente, cônjuge, irmão do acusado, tá? Eles não são obrigados a falar. Mas se você não tem uma outra testemunha, eles vão poder ser coercitivamente encaminhados até o delegado e vão ser ouvidos. Só que esses caras, se falarem a mentira, né, se deixarem de falar a verdade, não vão cair no crime de falso testemunho. Uhum. Beleza. Tá? Mas esses dois caras aqui, ó, deficiente mental ou menor de 14 anos. Tá? Então a gente vai decorar. Os parentes, deficiente mental e menor de 14 anos, podem ser ouvidos, mas também podem falar a mentira ou deixar de falar a verdade. E nem é obrigado a falar também, né? Então, aí é ou obrigado a falar, a lei não fala que ele não é obrigado a falar. Tá? A lei fala assim, eles não são obrigados a falar quando tiver outras testemunhas. Agora, se não tiver outra testemunha, eles podem ser ouvidos. Só que eles não vão ser obrigados a falar a verdade. Entendi. Entendeu? Uma testemunha sem futuro, hein? Né? Prova ilícita. O que cai? Cai decorar essa frase aqui. Então, as provas que são ilícitas, elas são inadmissíveis, devendo ser desmembradas ou desentranhadas do inquérito policial ou do processo. Então, qualquer prova que seja ilícita, ela deve ser retirada. Assim como prova por derivação, tá?
Aqui é aquela teoria dos frutos envenenados que o professor sempre fala na, na aula. Então, imagine que a gente tem uma prova ilícita, tá? Todas as provas que foram colhidas, derivadas daquela, elas estão envenenadas, ou seja, elas são ilícitas por derivação. Então, eu não posso utilizar, tá? Vou dar um exemplo que já aconteceu. O cara, ele foi preso, tá? E aí, junto com ele, o celular dele foi apreendido. Isso eu posso fazer. O que não poderia fazer é o que a gente vê no Polícia 24 Horas. É Os o caras pedindo pra policial colocar senha, né? colocar a senha. Ah, põe a senha aí. Não pode fazer aquilo. Por quê? Se ele fizer isso e lá tiver foto de estupro, foto de tráfico de entorpecente, eu não vou poder autuar ele utilizando essa prova. Tá? Então, Uhum. essa prova é ilícita. Um exemplo de derivação. Então, eu E, peguei. e cai também no abuso de autoridade, né, Igor? Tá, de abuso de É, autoridade. é isso mesmo, né? Então, o que acontece? Ó, uma prova ilícita. Então, eu peguei esse celular e vi a conversa desse cara. Tá? Vi a conversa desse cara falando que na casa dele tinha uma parede e nessa parede tinha drogas. Eu, espertão, o que que eu fiz? Eu liguei pro delegado e falei assim, ó, doutor, a gente acabou de prender o meliante. Você me libera um mandado de busca e apreensão na residência dele? O juiz vai liberar, tá? E aí, com esse mandado de busca e apreensão, eu quebro a parede e encontro a prova. As drogas, elas foram apreendidas aparentemente por um meio lícito, porque foi mediante mandado, tá? Só que se posteriormente, alguém peidou aí, né? Foi o David. Meu Deus, né? Com essa cara aí, velho. Ele mesmo se entrega. O sorriso dele não. O sorriso dele não. Entregou na hora, Igor. Mano. Aí, Jones. Aí, Jones, se você peidar na viatura, você tá enrolado, hein, mano? Nossa, mano. A que nível nós chegamos, velho? Vamos lá, Foi voltando. mal aí, pô. Tá gravado no vídeo, hein? É, Então, Ô, voltando. o Igor vai colocar no YouTube esse vídeo, mano, da aula dele, velho. Mano, você tá enrolado. você é Bora. louco. Voltando a explicar lá o caso. Então, aí nesse caso, aparentemente tinha sido pego de forma lícita, beleza? Só que assim, se Certo. depois ficar comprovado, ou alguém conseguir comprovar que ele só conseguiu esse. Foi mal, foi mal. Mano, Ai. esse David é muito besta, né? Ai, Vamos lá. Vamos que tá fantástico. vamos, mano. O Igor não para de comer, mano. Mano. É o Gil, né, Igor? Eu nem tô treinando direito. Pegou a preta e esqueceu. Vamos lá. Vamos lá. E aí o que acontece? Essa segunda prova, ela foi obtida de modo aparentemente lícito. Mas na verdade, ela tá derivada de uma prova ilícita, né? Eu só sabia daquele lugar porque eu peguei o celular de forma ilícita. Então, consequentemente, Certo. essa prova também é ilícita. Ou se você implantou uma escuta ou grampeou o telefone de alguém de forma ilícita, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Duas aqui, dois nomezinhos que eles podem cobrar. Carta precatória e carta rogatória. Tá? Carta precatória é o juiz que faz para fazer alguma coisa fora da sua jurisdição. Então, eu vou colocar aqui. Uhum. Mano, o David ainda tá dando risada, velho. É que foi muito Ele tá- engraçado, mano. Ele tá dando risada não, ele tá peidando lá ainda. Não, já era. Isso daí.
Muito engraçado. Carta rogatória. O que que é uma carta rogatória? O juiz também vai fazer, só que ele vai fazer para fora do país. Pode crer. Tá. A cariação. Então a gente voltou aqui para a cariação. O que que cai? Esse cara aqui, ó, é muito cobrado. Em que momento que eu posso fazer a cariação? Tá? Eu posso fazer a cariação tanto no inquérito policial quanto no processo. Tá? Aí aquela pergunta, o que que é a cariação? É colocar as pessoas frente a frente Frente a para frente pra. confrontar o que que elas estão falando. Uhum. Tá? E aí, essa segunda coisa aqui também cai. Quem que pode fazer? Eles vão falar, ah, o acusado não pode fazer, porque ninguém é obrigado a colher prova, Contra produzir si prova mesmo. para si próprio. Não. A lei fala que a vítima, o acusado e a testemunha, todo mundo pode fazer a cariação. Essa é uma questão que já caiu. Qual é o sistema de processo penal no Brasil? O sistema é um sistema acusatório. Sobre a confissão do réu, já Já caiu também? caiu? Essa aí já Já. caiu? Você Já. lembra qual prova, não? Ah, ah. Tudo que eu coloco aqui de vermelho é porque já caiu. Tá. Você já resolveu É... essa questão no que concurso, né? hã? Você já resolveu essa questão no que concurso, né? Tudo que é questão que eu coloco aqui é tudo de lá. Confissão do Certo. réu. Essa frase aqui já caiu. Então a confissão é assim, ó. O silêncio, a pessoa fica quieta, não vai importar em confissão. Porque a gente até fala, você tem o direito de permanecer calado, tá? Uhum. Então o silêncio dele, é um direito dele e não vai importar em confissão. Se ele ficar quieto, não significa que ele tá aquela frase, quem cala consente, né? Não Certo. significa que ele não está confessando. Mas pode contribuir para elemento de formação do juiz. Tá? Então, ele não falar pode contribuir para a formação da opinião do juiz. Elemento. E aqui são as Ele três não está características. colaborando. É. Não, além de não estar colaborando, É. normalmente o cara não quer se defender, então alguma coisa tem Uhum. aí, né? É, Uhum. tipo, quem. É. Confissão do réu. A confissão do réu, ele sempre pergunta aqui. Ela é retratável, mas não é divisível. Ela é personalíssima, mas não é divisível. Então você tem que lembrar que a confissão do réu, ela é retratável, ela é divisível e ela é personalíssima. O que que significa isso? Eu posso confessar e depois eu posso retirar minha confissão. E posso confessar de novo. E posso retirar de novo. E essa confissão e retirada de confissão, o juiz não pode nem colocar para mais, nem colocar para menos o convencimento dele. Ah, porque ele confessou e tirou, então ele é culpado. Não pode. Porque ela é Sim. retratável. É o código de conduta lá, né? Não, é CPP mesmo. Não, tô falando filme lá, o código de Ah, conduta. tá. Não sei se vocês assistiram. Muito Que ele, louco esse filme, hein? ele faz isso, é muito louco. Vamos lá, para terminar. A confissão do réu, ela é divisível. O que que significa ser divisível? Ele pode confessar, mas não todo o crime. Ele pode Uhum. confessar o crime parcialmente. Falou, ó, eu sou o culpado, mas eu sou culpado apenas de ter levado o André até a porta do lugar. Eu sou culpado apenas de ter levado a pessoa até tal lugar. Depois eu não sei o que ela fez. Então, Uhum. a confissão, ela é divisível. E ela é Hum, personalíssima, tá? Certo. E aí as duas últimas figuras eu coloquei aqui, porque também são meios de obtenção de prova, mas você estuda ela a fundo na lei própria dela, tá? A infiltração, ela tem a lei própria de organização criminosa. E a escuta telefônica é na lei de interceptação telefônica. É Coloca só do lado lembrar, aí, Igor. Infiltração, organização criminosa. escuta telefônica é interceptação. Uhum.
tá? E aqui é só decorar a coisa mais importante, pelo menos desses dois, é a escuta telefônica, ela tem as suas características lá. Mas o que normalmente cai além das características é a data, né? Ela é 15 Uhum. dias prorrogáveis por mais 15 dias. E a infiltração também tem as suas particularidades, quando pode, quando não pode. E ela tem que ser Uhum. sempre mediante mandado Mandato judicial judicial. por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Ok. Ô Igor, só volta lá nos prazos do inquérito. Rapidão. Lá tá quando é drogas, não tá o Tá, prazo de drogas, né? tá, tá, pô. Tá aí ó, o prazo, ó, André. Droga. 90 dias, pô. Se tiver solto, né? Se tiver É. E solto. Preso 90 dias. Preso 30. preso Não, 30 isso. drogas. Olha aí, mano, na tela, você nem tá Tô olhando aqui. olhando, Joe. É, tá 30 dias, né? Prorroga por mais 30, depois 90. Se estiver solto, prorroga por 90, né? Uhum. Então é aquele negócio, né? O drogado passa um cheque de 30 e de 90 dias, né? Isso aí. E aí prorroga por mais. Tá, perfeito. É o negocinho que eu vi lá no que concurso lá. Seguinte, então CPP acabou, É, tá? mas essa aula aí de PCC de hoje aí, de CPP, foi fogo, hein, mano? PTC. PCC.